Então, uma boa noite a todos e sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Escola de Líderes. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de vocês, né? E porque são aqueles que têm perseverado, né? Diga-se de passagem, né? A palavra de Deus diz que aqueles que lançam mão do arado e olham para trás não são aptos para o reino dos céus. Então, a caminhada cristã, ela é uma caminhada que exige perseverança, né? Eu preciso colocar a mão no arado e segurar nesse arado e não largar mais dele, né? E muito menos ficar olhando para trás, né? De vez em quando a gente é tentado a olhar para trás, mas Deus não quer que a gente fique olhando para o retrovisor, né? O que passou, passou. A caminhada cristã é sempre daqui para frente, né? Quando Jesus falou sobre adoração para aquela mulher samaritana, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Jesus disse, a hora vem e já chegou, né? Ou seja, eu preciso viver o hoje, né? O que passou, passou. Eu sempre gosto de repetir uma coisa que eu aprendi com a pastora Joyce Meyer. A única coisa que me dá autorização para voltar no passado ou tocar em alguns pontos do passado é quando eu tenho alguma coisa do meu passado que não foi resolvido. Se tem alguma pendência no nosso passado que não foi resolvido, ainda não foi resolvido, eu vou precisar, né? Às vezes uma situação, um conflito, até mesmo uma pendência financeira, aí eu vou precisar resolver aquilo. Não tem como eu avançar na caminhada cristã com pendências. Então, à medida que vai passando o tempo, eu vou precisar corrigir essas pendências, né? Agora, é a única coisa. O restante, aquilo que já foi resolvido, bola para frente, né? Então, deu para entender? Então, vamos lá. Aula de hoje, batismo. Batismo nas águas, né? A gente vai se deter em falar sobre o batismo nas águas. Lembrando que na aula sobre o Espírito Santo, nós também aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo, né? E eu expliquei que também tem o batismo com o Espírito Santo. É só uma nomenclatura, mas só para ficar claro que, biblicamente, quando a pessoa crê de todo o coração na palavra e crê através da pregação do Evangelho que Jesus é o Filho de Deus, naquele momento, perante o que está escrito em Efésios, capítulo número 1, naquele momento ele já recebe o penhor, né, que é a garantia, o selo, chamado Espírito Santo. Então, no momento da fé, a pessoa já recebe o Espírito Santo, independente dela falar uma outra língua estranha ou não. Ok? Isso aí é claro, na Bíblia está bem claro. Agora, existe um outro momento, que a gente chama de revestimento de poder, ou plenitude do Espírito Santo, que é quando a pessoa ela é tomada pelo Espírito Santo, e ela é cheia do Espírito Santo, e nesse momento pode acontecer da pessoa manifestar um dom espiritual, como normalmente é comum o de línguas, né? Mas não é uma regra, né? Ela pode manifestar outros dons. E existem dons, eu gosto sempre de dizer, que não aparecem. Às vezes você recebe dons que aos olhos humanos não aparecem. Por quê? Porque o dom de línguas é uma coisa que todo mundo vê. A pessoa está falando em línguas. Mas, de repente, você tem o dom de misericórdia, você tem o dom de socorro, você tem o dom de governo, você tem o dom de milagres. Enfim, existem alguns dons que não se manifestam necessariamente ao vivo e a cores naquele momento. Estou dando para entender? Mas a pessoa tem o dom. E quando ela for solicitada a usar o dom, Deus vai capacitar ela para isso. Então, batismo com o Espírito Santo, a gente já falou na outra aula, então hoje aqui o específico aqui, batismo nas águas, tá? Mateus 28, 19, diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus disse, né, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crer será salvo, quem não crer será condenado, né? E ele ordenou que a gente batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos orar, né? A gente não orou hoje, né? Para não perder o costume, né? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando a tua palavra e te pedimos mais uma vez que teu Espírito Santo possa estar nos guiando durante toda essa aula, Pai. Tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, raciocinando por princípios bíblicos, né? Aquela introdução da aula que a gente faz sempre, segundo o conteúdo que está no livro do professor, né? Então, a gente sempre relaciona o tema da aula com os princípios bíblicos. Então, dentro do princípio da mordomia, nós devemos obedecer ao mandamento de Deus. Quando nos batizamos, estamos sendo diligentes no cumprimento das ordenanças de Deus para a sua igreja. Isto é mordomia. Então, se Jesus disse, né, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu obedeço essa missão, tanto de ir, como de fazer discípulos, como de batizar, se batizar, eu estou sendo um bom mordomo, porque eu estou cumprindo os ensinamentos de Jesus, estou obedecendo à instrução que ele nos deu. Segundo, caráter. O batismo confere ao crente um revestimento de unção. Quando obedecemos a essa ordenança, anunciamos no reino do Espírito que de fato somos de Cristo. Em Romanos 6, do 9 ao 14, diz assim: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, dentro do princípio do caráter, quando eu tenho entendimento que o batismo está totalmente ligado ao morrer do velho homem, da velha criatura, esse é o símbolo do submergir nas águas, né? Quando uma pessoa ela é imersa nas águas, quer dizer que ali está sendo sepultado o velho homem. Simbolicamente, ele morreu ali naquelas águas e deveria agora surgir uma nova pessoa, né? Que não teria os mesmos comportamentos do velho homem. Claro que às vezes tem as recaídas, né? Não deveria, né? A criatura é o que diz a Bíblia, né? Então, a partir do momento que há um novo nascimento, dentro desse princípio do caráter, se eu estou morto para o pecado, né? Esse pecado agora, biblicamente, ele não vai ter mais domínio sobre mim, né? Porque o Espírito Santo ele me habilita para vencer as tentações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, não adianta ficar dando desculpas, né? Eu preciso realmente tomar uma decisão de ser santo. Conversava um pouquinho com o Leandro outro dia no café, né? No café mais famoso da cidade aqui, que eu não vou fazer propaganda gratuita, né? Nosso amigo Jair. E é Jair, né? Jair, né? E eu conversava com ele, né, sobre essa questão. A gente estava falando sobre regime alimentar, etc., né, cuidados da saúde. E eu estava comentando que, né, ser santo é uma decisão. Então, eu preciso decidir, né? Os desejos da nossa carne, ele vem todos os dias. Mas eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma decisão séria. Quando eu entendo que o pecado ele é prejudicial, então eu tenho que eliminar aquilo da minha vida. Eu tenho que dizer chega e ponto final. Claro que existem algumas coisas que são questão de hábitos, né, na nossa vida, que não são tão fáceis de ser superados, né?
Porque tem coisas que estão ligadas a hábito, e tem alguns hábitos que a gente carrega já desde a infância. Então, para poder se libertar, a gente precisa realmente da ajuda de Deus, né? Mas tudo é possível com a ajuda do Senhor. Princípio da soberania. Na verdade, queridos, eu cometi um erro aqui. Esse texto bíblico que eu li agora, de Romanos 6, do 9 ao 14, ele está ligado ao princípio da soberania, não é o caráter, tá? Porque, antes de mais nada, o batismo é um ato profético que confere ao crente a autoridade sobre o pecado, pois é a demonstração pública de que ele não mais vive no pecado, por ter uma nova vida, e essa autoridade foi conferida por Jesus, que entre todas as coisas, venceu a morte. Então, esse texto que eu li está relacionado ao princípio da soberania. O texto que está ligado ao princípio do caráter é o de Gálatas 3:27, que diz: porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas 3:27. Princípio do semear e colher. O batismo expressa a morte para o pecado e ressurreição para Deus. Quando decidimos plantar morte para os desejos e vontades carnais, colheremos a vida debaixo da graça e unção do Espírito de Deus. Então a gente vai plantar a morte do velho homem e vai nascer agora o novo homem. Romanos 12, do 11 ao 14. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Então, temos ainda o princípio da individualidade, segundo Romanos 6, 4 a 6. Depois, o princípio do autogoverno, Romanos 6, do 12 ao 13. E o princípio da união, Romanos 6, versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então vamos para a introdução. Todo mundo aí na introdução. Semelhante à ceia do Senhor, é só um parênteses que eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar, porque eu extraí um dente, então estou com um pouquinho de dificuldade para falar, mas estou me esforçando aqui para falar direitinho. Tá bom? Então, semelhante à ceia do Senhor, o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus e também tem um caráter profético. Então, só lembrando que, assim como a ceia, o batismo é uma ordenança, né? Então, se eu querer fugir disso, eu certamente não vou estar em total obediência ao que a Bíblia recomenda, o que Jesus mesmo orientou, né? Então, é considerado uma ordenança. Que também tem um caráter profético, utilizando elementos físicos para falar de realidades espirituais, né? Então, o símbolo do descer nas águas é um símbolo físico que fala de uma realidade espiritual. A sua prática dentro do contexto cristão se deve a uma obediência ao mandamento de Jesus, expresso nos momentos finais de seu convívio com os discípulos. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele deixou essa ordenança, né, de fazer discípulos de todas as nações e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que foi o próprio Jesus que deixou essa instrução, né? Não foi qualquer outro. A palavra batismo, no original grego, é a palavra baptizo, tá? Acho que não está escrito aí na apostila, mas
essa palavrinha aí no grego, a palavra baptizo, no original, em grego, significa submergir em águas. Por isso que o batismo bíblico, né, é o ideal que realmente a pessoa desça às águas. Né? Vocês aqui, né, que são da igreja, de uma igreja considerada batista, né, por que tem esse nome batista? Porque os batistas são uma denominação cristã que acredita fielmente que o batismo precisa ser nas águas. Por quê? Porque hoje existem muitas outras denominações, outros cristãos, que acreditam que não necessariamente precisa ser nas águas. Né? E existe o batismo por efusão, como acontece na Igreja Católica, né? Derrama um pouquinho de água na cabeça. Então, existem outros tipos. Tem o batismo por aspersão, que você pega a água e asperge, né? Sobre a cabeça da pessoa também. Então, existem outros tipos de batismo. Mas quando a gente vai olhar para o original da palavra, no grego, a palavra baptizo, ela significa submergir em águas. E os batistas levam isso à risca, né? Porque acreditam que realmente esse é um batismo que faz sentido, porque ele tem um simbolismo de algo que está acontecendo no físico, né? A pessoa está entrando nas águas e aquilo ali é um símbolo de algo no espiritual. Aquele mergulhar nas águas quer dizer que o velho homem vai ser sepultado ali para que uma nova criatura ressurja das águas. É basicamente isso. Ok? Então, no original grego tem o sentido de imersão, mergulhar ou envolver por água. Daí concluímos que a melhor forma de expressar o sinal profético é mergulhar completamente o pecador arrependido em água, expressando no físico as realidades espirituais que se cumprem em sua vida, como veremos a seguir. O batismo de arrependimento proclamado por João Batista. Quando João surge no cenário bíblico, proclamando uma mensagem de arrependimento, em paralelo a essa mensagem, era administrado um sinal público de uma decisão a todos que se achegavam a ele, confessando seus pecados e buscando uma identificação agradável com os valores do reino de Deus. Mateus 3, do 1 ao 2, vai dizer assim, depois também versículos 5 e 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, um detalhe que o batismo de João Batista, ele era um batismo de arrependimento. Tá? Um batismo que levava, conduzia as pessoas a realmente uma mudança de vida. E envolvia uma decisão pública. Então, tanto a questão da decisão pública, a confissão de pecados, arrependimento, mudança de vida, são ingredientes muito apropriados para aqueles que optam por uma vida nesse reino de Deus. Né? Então, seguindo o estilo do batismo de arrependimento proclamado por João Batista, o batismo nas águas, ele também segue essa mesma linha de raciocínio. Né? Ela tem esse sentido de realmente a pessoa, para se batizar, ela precisa realmente apresentar indícios de alguém que se arrependeu, de alguém que deseja viver uma nova vida, de alguém que quer confessar publicamente que a partir daquela data ele quer ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Né? Então, tem uma passagem muito conhecida na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que fala que um evangelista chamado Filipe, ele estava
juntamente num carro com um eunuco da rainha de Candace, né? Essa passagem até foi citada pelo irmão Amarildo aqui na Rede de Homens, né? E eles estavam lendo um pergaminho do profeta Isaías, e num determinado momento aquele eunuco caiu a ficha, ele entendeu o plano da salvação, ele entendeu, provavelmente estava lendo aquela passagem que falava, né, de Jesus, e aí quando ele entendeu, o eunuco entendeu as escrituras, eles estavam passando por um lugar onde tinha água, e aí ele pegou e falou para o Filipe, o evangelista, tem água aí, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe respondeu para ele, é lícito se creres de todo o coração. Se você crê de todo o coração, que Jesus é o Filho de Deus, podemos batizar aqui e agora. E eles pararam o carro, né, e Filipe foi batizado, o eunuco foi batizado ali mesmo, né? Então, está aí um outro ingrediente importante para o batismo. A pessoa precisa crer de todo o coração, né, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. O batismo nas águas, realizado por João no Rio Jordão, tinha essas características marcantes. Seu discurso era um convite direto a todos os seus ouvintes para que deixassem suas práticas pecaminosas e, arrependidos, publicassem suas decisões através do batismo para perdão de seus pecados. 2. O exemplo de Jesus para cumprimento de toda a justiça de Deus. Então, o exemplo de Jesus. Em meio à multidão que vinha até João para ser batizada por ele, compareceu Jesus certo dia para que também fosse batizado, né? Em Mateus 3, do 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A expressão de surpresa de João para com a atitude de Jesus aponta para o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. O batismo de João era para o arrependimento. E como poderia ser alguém batizado para sem ter pecado? Né? Se o batismo de João era um batismo para arrependimento, por que Jesus precisava se batizar? Se Jesus nunca pecou. Por quê? Porque Jesus deu a resposta, né? Convém cumprir toda a justiça. Jesus ele precisava deixar um modelo. Ele precisava ser exemplo em tudo. E perante a Bíblia, ele precisava cumprir toda a lei. Então, mesmo sem ter pecado nenhum, ele tinha que cumprir toda a lei. Então, ele fez questão de ser batizado para cumprir a lei e para deixar um exemplo, né? Então, imagina se o nosso líder maior, o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso rei, que é Jesus, se ele não desse o exemplo, ficaria muito mais difícil da gente ensinar sobre esse assunto, por exemplo, nos dias de hoje. Porque muitos iam perguntar, tá, mas por que eu tenho que me batizar se Jesus não se batizou? Correto? Agora, o Jesus, ao se batizar, ele elimina completamente esse argumento, porque ele deixou o exemplo. Mesmo não precisando, ele se batizou. Em seu batismo, Jesus está tão somente colocando-se como modelo de um caminho a ser percorrido por todo aquele que deseja receber de Deus o mesmo testemunho que foi ouvido naquela ocasião. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Seu exemplo não deixa alternativas
para quem faz menção de querer agradar a Deus e cumprir a sua justiça. Para o homem que deseja cumprir com toda a justiça de Deus, não há como se desviar da rota do arrependimento e da declaração pública, que reconhece o limite do homem e aponta para a misericórdia de Deus. Então, se nós também, a exemplo de Jesus, queremos cumprir toda a justiça, nós também precisamos trilhar o mesmo caminho, né? Trilhar esse caminho de arrependimento, vivenciar realmente uma mudança de vida e fazer uma declaração pública, né? Assumir publicamente. Vocês já ouviram falar no crente 007? Alguém aqui já ouviu falar? Quem que é o crente 007? É o crente que ninguém sabe que ele é crente. Ele diz que ele é, mas ninguém sabe que é. Por quê? Porque ele, publicamente, ele não professa essa fé. Ele quer ser crente, mas quer ficar no anonimato, escondido, né? Então, se eu sou um cristão legítimo, eu preciso expressar minha fé. As pessoas precisam saber que eu sou cristão, né? Eu preciso, como diz a Bíblia, ser sal da terra e luz desse mundo. Ninguém vai conseguir influenciar uma outra pessoa para o caminho de Cristo sem que a pessoa professe a sua fé, sem que ela se expresse, né? Então, não dá para ficar o tempo todo no anonimato. Eu preciso realmente mostrar, e as pessoas precisam saber que eu sigo a Jesus. Há uma questão que se fala muito nos dias de hoje sobre as publicações nas mídias sociais, né? Então, muita gente comenta assim, mas fulano de tal fez uma postagem ou gravou um vídeo porque está querendo se aparecer, né? Ou está querendo se mostrar. Depende, né? A Bíblia diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus, em outras palavras, ele disse, eu quero que vocês deixem a luz de Jesus brilhar na vida de vocês. Então, eu não preciso ter timidez e vergonha de mostrar a minha fé, seja pelas mídias sociais, seja no dia a dia, no meu trabalho, na escola, onde eu vou. Agora, o que pega é a questão da motivação. Deus é um Deus que sonda as nossas motivações. Se eu vou fazer uma postagem, ou até mesmo eu vou proclamar o Evangelho no meu trabalho, na escola, em qualquer lugar, com algum tipo de segunda intenção, Deus está o tempo todo observando o meu coração. E tem algumas atitudes e algumas intenções que podem não agradar muito a Deus. No entanto, vocês lembram daquela passagem, né, que chegaram para Jesus e disseram, Senhor, tem pessoas aí pregando em teu nome e tal, e estão batizando em teu nome, estão fazendo obras em teu nome, e eles nem são dos nossos, nem estão seguindo a gente. Aí João, né, esse Joãozinho querido, que não é o João Batista, mas era o João o amado, ele perguntou, Senhor, se eu gostaria que eu mandasse vir, que a gente pedisse para vir fogo do céu agora, e consumisse eles. Aí Jesus, vocês não sabem de que espírito vocês são. Né? Deixa eles. Né? Então, deixa. Então, tem uma outra passagem também, acho que fala sobre essa mesma temática, contanto que pregue o Evangelho, deixa pregar. Né? Quem vai pesar as motivações é Deus. Agora, o importante é que o Evangelho seja pregado. Né? Agora, nós que somos, vamos dizer assim, que estamos tendo a oportunidade, vocês aqui, né, de estudar numa escola de líderes, de realmente aprender o Evangelho de uma forma correta, eu quero crer assim, se eu puder juntar o útil ao agradável, né, ou seja, pregar o Evangelho, mas sempre procurar fazer a coisa com motivações corretas, né? Não querendo impressionar ninguém, não querendo
não estou provando nada para ninguém, não estou competindo com ninguém, não estou concorrendo com ninguém, não quero me mostrar mais do que ninguém, eu simplesmente quero cumprir a minha missão de vida, eu simplesmente quero cumprir o propósito pelo qual Deus me criou e a ordenança que Jesus deu, ir e pregar o Evangelho. Então, se hoje tem as mídias sociais para isso, por que não usar, né? Eu tenho mais a que usar, porque é uma ferramenta poderosíssima, ok?